Olá, meus irmãos de Jardim Letícia, Boa Esperança, que bom dirigir a vocês mais uma vez. Meditaremos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11, que nos diz assim: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes os santos e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Tessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo homem fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Tenho falado que a mensagem do Evangelho, ela nos desnuda, ela mostra a nossa fragilidade, ela escancara a nossa humanidade caída. Sim, o contato com Cristo mostra o quanto pecadores somos, confrontado com aquilo que Ele é, confrontado com aquilo que Ele propõe para cada um de nós, somos semelhante àquele jovem rico, que ouvindo a mensagem do Evangelho, no sentido de partilhar sua riqueza, e sabendo que tinha muitas propriedades, saiu desanimado. Sim, o Evangelho, nesse sentido, ele nos desanima, no sentido de que mostra o quanto imperfeitos somos quando pensávamos ou pensamos que perfeitos somos. E os apóstolos, irmãos, como cada um de nós, humanos que somos, eles tentam fugir desta tentação de mostrarem a sua humanidade caída. A passagem que lemos, ela sucede ao momento em que os apóstolos curam aquele coxo na porta do templo. Não é assim que aconteceu? Então, a multidão correu atrás dos apóstolos, do apóstolo Pedro e do apóstolo João, pensando que tinham sido eles que efetuaram essa cura, e ficaram animados, e ficaram admirados com tamanha maravilha. Que bela oportunidade para alimentar o ego, né? Mas Pedro, irmãos, ele sempre pega a palavra e ele vai consertar essa questão. Ele vai evitar que sobre ele recaia aquilo que era devido a Deus, ou seja, a glória, a honra. Ele não cedeu a essa oportunidade de fazer uso de um milagre para chamar atenção para si. Pedro, então, traz algumas informações aos seus seguidores. Pedro, com essa passagem, traz algumas informações para nós hoje. Ou seja, coxo é curado, a multidão pensa que é Pedro e João que realizaram essa cura, e agora Pedro vai fazer algumas observações. Primeiro, Deus, irmãos, em Jesus Cristo, repito, Deus em Jesus Cristo, sempre será o protagonista dos seus feitos em favor da humanidade. Deus em Jesus Cristo sempre será o protagonista dos seus feitos em favor da humanidade. Pedro pega a palavra e vai corrigir. Vai dizer assim, olha o versículo 12. À vista disto, ou seja, diante do fato de que eles estavam pensando que o milagre fora realizado por Pedro e João, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivesse feito andar? O versículo 16, ele vai dizer o seguinte: é pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Então, Pedro fez questão de não assumir o protagonismo dessa questão. O protagonista é a personagem principal de uma narrativa. Cristo sempre será a personagem principal da narrativa do Evangelho.
Deus sempre estará na vanguarda, no protagonismo de tudo aquilo que Ele faz para com cada um de nós, em favor da humanidade, em favor da humanidade no sentido sustento, e em favor da humanidade no sentido salvífico. E Pedro vai dizer, não é pelo nosso próprio poder. Não existe poder em nós. Não existe nada em nós. E aí, eu me lembro da narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, falando em poder, falando de Simão Mago, lembra disso? Olha o que diz Atos 8, acerca da pretensão de ser o detentor do poder. Atos 8, a partir do versículo 9 fala bem assim, ora, havia um certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, né? E ele era chamado de o grande poder. Então ele viu alguns milagres realizados por Pedro e João em Samaria, e a narrativa diz o seguinte, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos eram concedidos o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, mais uma vez, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ou seja, Pedro vai dizer o seguinte, como é que é isso, Simão? Não é pelo poder de Deus, não é pelo dinheiro, não é o poder pelo poder. O dom de Deus não é adquirido pelo poder. Então Pedro vai corrigir o seguinte, não é pelo nosso poder. Me fez lembrar um desses pregadores da televisão, quando o governador de São Paulo estava querendo fechar uma de suas igrejas, ele se dirigiu à sua assistência e dizia o seguinte, estão querendo fechar a minha igreja de São Paulo, mas não vão conseguir. Ele mostrou a mão assim, e depois realizou algumas supostas curas e vieram alguns supostos curados. E aí depois desse episódio, ele se dirigiu à sua assistente dizendo o seguinte, está vendo por que eu não negocio com esses capetas? Porque se eu negociar, Deus vai tirar isso de mim. E se Deus tirar isso de mim, como vocês ficam? Ou seja, para ele era o detentor do poder. Tudo que recaía sobre ele. Para ele, a sua assistência dependia dele. Pedro vai corrigir. Não é pelo nosso poder. O poder não está em nós. Tudo está em Deus. Ele é a fonte de todo o poder. Mas ele vai dizer o seguinte, não é só a questão do poder, mas também não é pela nossa piedade, né? Não é isso que ele vai dizer? Vamos retornar a passagem aqui. Atos capítulo 3, vai dizer o seguinte, ó. Não é pelo nosso próprio poder ou piedade. Então, o milagre não foi realizado em razão do poder que existe em nós, porque não existe. E o milagre não foi realizado em razão da piedade que existe em nós. A nossa piedade não é a causa da ação de Deus. Por piedade, Calvino escreveu o seguinte, a piedade verdadeira consiste em um sentimento sincero que clama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, apropriando-se de sua justiça e teme mais a ofendê-lo do que enfrentar a morte. Este é um piedoso. Piedoso é aquele que se apieda, que se coloca na condição do próximo. Piedoso no sentido convencional é aquele camarada dedicado, é aquele camarada que se santifica, é aquele camarada que se purifica. É chamado comumente de piedoso. E isso é interessante. Mas Pedro vai dizer que Deus não se utilizou dele em razão de sua piedade. Porque muitas vezes pensamos assim, né? Que Deus usa a pessoa em razão daquilo que ela é. Porque Deus usa a pessoa à medida da sua santidade. Calma. Eu não estou aqui depondo contra a vida de piedade. Eu não estou aqui tentando depor contra a vida de santidade. Não é isso.
Eu penso que todo cristão deve ter uma vida piedosa, todo cristão deve ter uma vida santa, mas ele não pode pressupor que as ações de Deus estão condicionadas à sua vida piedosa e santa. Não, nada disso. Deus age através de todos, por meio de todos, em razão daquilo que Ele é e não em razão daquilo que nós somos. A santidade e a piedade, portanto, não pode ser reclamada ou utilizada para afirmar que Deus se utiliza de nós em razão daquilo que somos. Isso gera um orgulho, isso gera uma piedade perversa. Não. Pedro está dizendo o seguinte: não é em razão da nossa piedade, mas é em razão do Cristo. Versículo 13, ele vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Sim, pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Ok? Então, não é pelo poder humano, não é pela piedade humana, mas é em razão das virtudes de Jesus Cristo. E Pedro vai dizer o seguinte: vocês pediram que soltasse um criminoso e negaste um santo, justo, autor da vida. Esse, em nome desse, em razão desse, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é reto, daquele que é o autor da vida, a fonte de todas as coisas, a origem da nossa existência, a origem da nossa salvação. Foi em razão desse nome, perfeito, puro, santo, que esse coxo voltou a andar. O apóstolo João, ele fala bem assim no capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus, o autor da vida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A segunda coisa que Pedro vai ensinar, a primeira não foi em razão da nossa piedade, não foi em razão do nosso poder. A segunda informação de Pedro tudo bem, vocês fizeram isso na ignorância, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Sim, Pedro vai reconhecer o seguinte, que esse comportamento de vocês é resultado da humanidade caída de vocês. Pedro vai chegar a essa grande conclusão. Na realidade, a Bíblia nos aponta para essa grande conclusão de quanto ignorantes somos, de quanto caídos somos, de quanto o Evangelho por si só é estranho à nossa humanidade caída. Por isso erramos, por isso pecamos, por isso por natureza rejeitamos a palavra do Evangelho. Lembra da palavra do apóstolo São Paulo? O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que de forma ignorante muitas vezes cometemos as nossas falhas. E Pedro vai chegar a essa conclusão. Tudo bem que vocês fizeram isso por pura ignorância. Tudo bem que vocês ignoram o fato de que este homem só andou por conta do poder daquele que é justo, daquele que é santo, daquele que é o autor da vida. Sim, a humanidade caída, o ser humano caído, por ignorância, fazem muitas coisas erradas. Dentre elas, rejeita o Evangelho. E rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo é rejeitar o próprio Deus que muitos afirmam amar, por pura ignorância. Uma outra coisa que Pedro vai ensinar aqui é que o sofrimento de Cristo estava previsto nos desígnios de Deus. Ou seja, Pedro vai fazer uma narrativa, uma defesa do sofrimento de Jesus Cristo, daquele que foi entregue no lugar de um homicida. Mas veja o versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, ela é uma morte não só prevista na eternidade, antes da fundação do mundo. Pedro fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo conforme determinação e graça de Deus. O Cordeiro foi morto porque Deus assim o quis. Na realidade, ele mesmo fala o seguinte, ele mesmo fala assim, quanto à sua vida: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para reavê-la. Ou seja, o que Deus realizou em Cristo Jesus por meio de sua morte
foi algo que já estava determinado antes da fundação do mundo. Nesse sentido, aqui a morte dele é uma morte vicária, substitutiva, é uma morte doada. Ninguém tira a vida de Jesus Cristo. Ele mesmo doa. Doou por mim, doou por você, doou por cada um de nós. Mas o Pedro vai finalizar essa passagem dizendo o seguinte: vocês fizeram por ignorância, a morte já havia sido determinada nos desígnios de Deus, mas não obstante tudo isso, se faz necessário arrependimento. A ignorância não anula a necessidade de arrependimento. Pedro está dizendo o seguinte: vossos pais fizeram na ignorância, e agora eu estou informando, vocês mataram o autor da salvação. Veja o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois daquele episódio do falar em línguas, Pedro discorre ali sobre o Evangelho. O texto diz o seguinte, no versículo 37 do capítulo 2: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a nossa relação com Deus passa pelo crivo do arrependimento, do reconhecimento de que nós erramos, do reconhecimento de que nós falhamos, do reconhecimento de que nós ferimos a santidade de Deus à medida dos nossos pecados. Tudo encontra razão em Deus. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. Porém, se faz necessário que reconheçamos os nossos erros, reconheçamos as nossas falhas, reconheçamos as nossas mazelas. Arrependido, nos dirigimos a Deus por meio do Cristo. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que os nossos pensamentos não são muitas vezes saudáveis, reconhecendo muitas vezes que as nossas intenções não são muitas vezes saudáveis. Sim, só a possibilidade de uma relação de comunhão eterna com Deus por meio de Cristo via arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem para cada um de nós hoje. Somente um coração arrependido pode encontrar em Deus salvação, que Ele nos proporcionou na eternidade. Sim, essa passagem mostra um Deus que cura. Deus realiza milagres. Mas os milagres realizados por Deus em Jesus Cristo tinham tão somente o objetivo de apontar o seu messianato. O coxo andou, o paralítico andou, o cego voltou a ver, várias pessoas foram libertas de possessões demoníacas. Tudo isso eram milagres, sinais que apontavam para o Messias, para aquele que é Salvador da vida e autor da nossa existência. Que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém.